Vamos conversar agora sobre o tema intencionalidade pedagógica. O que você entende por intencionalidade pedagógica? Quais são as suas intenções pedagógicas? Enquanto professor, mediador de um processo de ensino-aprendizagem, quais são as suas intenções, as suas intencionalidades, as suas expectativas em relação a esse processo? Onde você espera chegar com esse processo? Onde você espera que o seu aluno chegue através desse processo? Vamos pensar a intencionalidade pedagógica enquanto um exercício da função professor, enquanto uma atribuição, né, desse profissional, sem a qual não é possível nós pensarmos um trabalho de planejamento, um processo de ensino, de aprendizagem, e muito menos não é possível pensarmos em aprendizagem, em atingir objetivos de aprendizagem sem uma intencionalidade pedagógica. A intencionalidade pedagógica no contexto educacional, ela é caracterizada a partir de uma ação, né? Então, intencionalidade, ao contrário do que às vezes o senso comum, né, nos apresenta, intencionalidade não está relacionada com uma expectativa passiva, mas é uma ação, né? Uma ação consistente, planejada e executada pelo professor e pela professora, né? Nós podemos considerar que permeiam essa definição, esse conceito de intencionalidade, três dimensões: a dimensão do planejamento, a dimensão da ação e a dimensão da avaliação. Então, a intencionalidade pedagógica, essas expectativas, esses objetivos devem ser transpostos para a ação, permeando essas três dimensões. Então, qualquer intencionalidade pedagógica acontece, né, é definida, é indicada, no primeiro momento, no planejamento pedagógico. E ela deve permear, estar presente enquanto expectativa de aprendizagem, enquanto objetivo, enquanto direção, durante a ação pedagógica e também no momento da avaliação. É fundamental que, quando vamos avaliar os alunos, nós tenhamos clareza sobre a intencionalidade pedagógica desse processo. Onde nós queríamos chegar com esse processo? Onde nosso aluno deveria chegar com esse processo? Então, não é possível pensarmos qualquer processo de avaliação sem que tenhamos clareza dessas intencionalidades pedagógicas. Então, a intencionalidade pedagógica, que é esse processo de ação consciente, planejada e executada pelo professor, pela professora, deve permear, deve transpassar essas três dimensões do processo educativo: o planejamento, a ação e a avaliação. Garantir a intencionalidade pedagógica nas ações educativas, nessas três dimensões que nós acabamos de listar, essa garantia exige um professor comprometido com os seus alunos, um professor que tenha esse compromisso em auxiliar os alunos na busca das aprendizagens que eles precisam, necessitam, têm o direito de desenvolver e de aprender. Exige um professor que se envolva ativamente nas propostas pedagógicas. E é um envolvimento ativo não só no momento da realização das atividades, dos projetos, né, da aula em si, mas é um envolvimento ativo desde o planejamento. É preciso que esse professor, durante o planejamento, ele seja proativo, ele vá em busca de novos conhecimentos, de novas ferramentas,
ferramentas, ele pesquise, seja um professor pesquisador, para que ele possa então reunir, né, um conjunto de saberes, conhecimentos, estratégias, instrumentos de avaliação, critérios de avaliação que contribuam para o desenvolvimento e as aprendizagens dos seus alunos. Garantir a intencionalidade pedagógica exige também do professor a tomada de decisões com objetivo e propósito. Muitas vezes, mesmo com aquela aula planejada, a sequência planejada, no contexto da prática da sala de aula, algumas estratégias podem não funcionar. Algumas situações não previstas vão surgir e o professor precisa, né, tomar decisões diante dessas situações. Não é possível pensarmos um processo pedagógico produtivo que contribua efetivamente para a aprendizagem dos alunos em que o professor se apegue ao planejamento realizado de forma rígida, estanque. Qualquer situação que fuja ao planejado é descartada e o professor, de forma autoritária, unilateral, impõe o prosseguimento daquilo que foi planejado. A escola é um organismo vivo, nós estamos falando de pessoas, de relações humanas, do desenvolvimento humano, que deve se dar principalmente a partir das relações, da vivência com as situações concretas do dia a dia, mesmo dentro do contexto escolar. Então, esse professor precisa ser capaz de tomar decisões diante de situações inesperadas, não planejadas, mas essas decisões elas têm que ser objetivas, com propósito. Mesmo diante de uma situação não planejada, o professor tem que tomar a sua decisão em função das intencionalidades pedagógicas do processo, em função de onde ele quer chegar com os seus alunos. É preciso que esse professor ele tome decisões, né, durante o processo da rotina escolar e das experiências pedagógicas de forma responsável, de forma ética e comprometido com o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos seus alunos. Ou seja, para que a gente garanta essas intencionalidades pedagógicas, é preciso esse envolvimento ativo, objetivo e responsável do professor, da professora, com o processo ensino-aprendizagem. Mas o que é aprender? Para que a gente possa ter clareza sobre as nossas intencionalidades pedagógicas nos processos educativos com os quais a gente esteja envolvido, é fundamental que nós saibamos o que é aprender. Como é que o aluno aprende? Como é que nós aprendemos? Para que então a gente possa estabelecer intencionalidades pedagógicas que sejam exequíveis, que sejam possíveis de serem atingidas, desenvolvidas, né? E a gente não provoque frustrações, nem nos alunos e nem em nós, professores. Então, do ponto de vista neurocientífico, aprender é realizar sinapses. E esse processo de realização de sinapses, que são descargas eletroquímicas realizadas no nosso cérebro, é um processo que depende de estímulos externos e de processos neuroquímicos, biológicos internos. Vamos considerar que essas descargas elétricas elas acontecem entre os neurônios no nosso cérebro. São conexões que são estabelecidas criando uma imensa rede de transmissão de informação e de estabelecimento de estímulo e de criação de registros, unidades de memória, onde as informações apreendidas ficam guardadas. O nosso cérebro possui aproximadamente 100 bilhões de neurônios, que quando se conectam, geram essas descargas eletroquímicas que caracterizam as sinapses. O nosso cérebro é capaz de produzir mais de
100 trilhões de sinapses. Então vejam, são muitas conexões, infinitas descargas elétricas, infinitas sinapses que produzem, né, que geram essa rede de informação, de geração e registro de informação no nosso cérebro. Então, do ponto de vista neurocientífico, aprender é realizar sinapses. Ou seja, para que a gente aprenda, é preciso que essas descargas eletroquímicas aconteçam no nosso cérebro. Como falamos anteriormente, para que essas sinapses ocorram, é preciso que haja alguns estímulos externos. Esses estímulos externos, eles entram no nosso organismo através dos neurônios, né, receptores periféricos da nossa pele, da retina dos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na mucosa da nossa boca, das narinas. E esses estímulos, então, eles são captados por esses neurônios receptores e encaminhados ao nosso sistema nervoso central e por sua vez, ao nosso cérebro, estimulando essas descargas eletroquímicas. Então, vejamos, no contexto escolar, para que a gente possa estimular a aprendizagem dos nossos alunos, então é importante que nós proporcionemos a esses alunos experiências estimulantes, experiências que estimulem esses sentidos e que esses estímulos cheguem até os nossos neurônios, no nosso cérebro, e então provoquem essas descargas eletroquímicas, essas sinapses. Ou seja, na perspectiva neurocientífica, ensinar basicamente é estimular os sentidos, provocar, potencializar essas sinapses que ocorrem no nosso cérebro. Aprender, né, do ponto de vista da neurociência, é um processo extremamente complexo de aquisição de informação e incorporação de comportamentos. Essa aquisição de informação e incorporação de comportamentos ocorre em nível neuronal, basicamente, a partir desse processo de estímulo externo, decodificação desses estímulos e impulsos eletroquímicos que vão se converter em sinapses e provocar essas conexões, né? Estimular as conexões já existentes e criar novas conexões na grande rede, né, neuronal existente no nosso cérebro. Esse processo de aprendizagem, do ponto de vista da neurociência, depende da interação entre fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Do ponto de vista dos fatores emocionais, nós estamos falando da nossa capacidade de atenção e concentração. Então é importante que os nossos estados emocionais contribuam para a nossa atenção, para a qualidade, para o nível de atenção e concentração que nós dedicamos a alguma experiência de aprendizagem. E nesse sentido, é importante que o professor, a professora, a escola deem atenção para a questão das habilidades e competências socioemocionais, para a dimensão socioemocional. Nós precisamos encontrar estratégias, formas de ajudar o aluno a lidar com as suas próprias emoções, para que ele esteja em um estado emocional que contribua para a qualidade dessa atenção e concentração durante as experiências de aprendizagem. Do ponto de vista neurológico, nós estamos falando sobre as sinapses, que é o que nós já conversamos. O nosso aluno vai aprender cada vez mais, quanto mais sinapses o cérebro dele conseguir produzir. Então, nesse sentido, é fundamental
que as propostas, as ações pedagógicas, as atividades, as aulas, elas sejam estimulantes do ponto de vista neurológico, sensibilizando, estimulando os sentidos desse aluno. Um outro elemento, não é, que interfere nesse processo de aprendizagem do ponto de vista neurocientífico é a questão relacional, que está associada à memória, às vivências. Então, como eu falei, através das sinapses, novos registros são criados no nosso cérebro. Novas ligações são estabelecidas. Ligações já existentes são fortalecidas. E esses registros que são criados através dessas descargas eletroquímicas vão se configurar em registros de memória, em unidades de memória. Já faz algum tempo que a neurociência desconstruiu uma ideia que perdurou durante muito tempo de que a memória era um arquivo com gavetas e pastas dentro dessas gavetas, e quando nós precisávamos recorrer a alguma dessas memórias, um exemplo, eu ouvi uma música, essa música me lembrou de um antigo amor platônico. Então, ao ouvir a música, meu cérebro ia até o arquivo da minha memória, procurava lá a gaveta da paixão, dos amores, abria essa gaveta e encontrava a pastinha daquele amor platônico antigo. Essa era a ideia que durante muito tempo circulava. Era na ideia de memória, enquanto arquivo, que se acreditava durante muito tempo. A neurociência desconstrói essa ideia e comprova que, na verdade, nossa memória funciona a partir de unidades de memória em que partes da informação são gravadas, registradas em diferentes unidades de memória. Então, quando eu estou caminhando pela calçada, me deparo com um gato preto e aí decido atravessar a rua porque eu não quero cruzar com esse gato preto para não me trazer azar. O que acontece no meu cérebro em termos de memória é que, ao ver esse gato, ouvir o seu miado, ver a sua forma, a sua cor, o meu cérebro ele vai acionar diferentes unidades de memória. Ele vai recorrer a diferentes unidades de memória. Então, existe uma unidade de memória em que está guardada a informação da cor preta. O que é a cor preta? Em outra unidade, a forma de um gato, que é diferente da forma de um cachorro, de um cavalo. Em outra unidade, a gente tem o som que o gato faz. Em outra unidade, a gente tem a ideia de sorte e azar. Então, quando eu me deparo com esse gato preto na calçada, todas essas unidades de memórias são acessadas simultaneamente, quase que ao mesmo tempo. Essas informações são relacionadas, conectadas, para então o meu cérebro estimular uma resposta em forma de comportamento, que é atravessar a rua porque eu não quero ter azar na minha vida e sem sorte. E como que essa informação foi gravada, registrada dessa forma, em diferentes unidades de memória? Porque ela foi apreendida, absorvida através desses estímulos externos que também foram captados através de diferentes sentidos. Então, quanto mais estímulos externos nós tivermos durante uma experiência de aprendizagem e desenvolvimento, a tendência é de que mais descargas eletroquímicas ocorram, mais sinapses. Mais sinapses ocorrendo, nós teremos a geração e a potencialização, o fortalecimento de mais unidades de memória. E quando eu precisar recorrer a essa informação, a essa experiência, ao registro dessa experiência, por ela ter sido apreendida pelo nosso cérebro
através de diferentes estímulos e dos diferentes sentidos, eu vou conseguir acessar essa informação com mais rapidez e essa informação ficará gravada, registrada nas minhas unidades de memórias durante um tempo ainda maior. E por fim, a dimensão ambiental, né? O elemento ambiental, que também influencia nesse processo de aprendizagem do ponto de vista neurocientífico. Estamos falando dos estímulos. Esses estímulos externos, visuais, sonoros, gustativos, olfativos, táteis, que são fundamentais para que essas descargas eletroquímicas ocorram, para que nós tenhamos no nosso cérebro ainda mais sinapses ocorrendo e, com isso, novas conexões sendo criadas, as conexões já existentes sendo fortalecidas e a informação, a experiência, o aprendizado consolidado de forma mais significativa e durante um tempo maior. Então, aprender do ponto de vista neurocientífico é esse processo complexo que depende, né, dessas 4 variáveis. Depende da qualidade da nossa atenção e concentração, depende das sinapses, né, da quantidade de descargas eletroquímicas e da qualidade dessas descargas que ocorrem no nosso cérebro, depende da nossa memória, das experiências, das vivências. Quanto mais sensoriais, quanto mais concretas forem essas experiências, mais sinapses nós estaremos estimulando e mais aprendizagem. E depende também, né, esse processo de aprendizagem dos estímulos externos, né? Depende desses estímulos aos sentidos para que a informação, a experiência, a vivência chegue até o nosso cérebro e gere as unidades de memória de forma mais significativa. A intencionalidade pedagógica, que são as nossas expectativas, né? São os nossos objetivos, é onde a gente quer que o aluno chegue, as aprendizagens, o desenvolvimento que a gente espera que o nosso aluno consiga realizar, elas estão associadas, né, diretamente a esse processo de aprendizagem, de aprender. Se eu sei como o meu aluno aprende, com certeza isso vai favorecer e vai ajudar no processo de planejamento dessas intencionalidades, de realização das propostas, ou seja, da ação dessas intencionalidades e da avaliação. Do ponto de vista neurocientífico, o desenvolvimento infantil, juvenil, adulto, passa necessariamente por esse processo neuronal que a gente acabou de descrever. O nosso cérebro é dotado de uma característica bastante especial, que é a plasticidade do cérebro. Ele tem essa capacidade de mudar de tamanho ao longo da nossa vida. E ele aumenta de tamanho quando nós estamos realizando mais sinapses. Aumentar de tamanho significa que a quantidade de neurônios também aumenta. Quanto mais neurônios, mais sinapses, mais conexões. Portanto, mais unidades de memória, mais registros, mais aprendizagem. Para isso, a gente precisa estimular essa plasticidade do nosso cérebro através dos estímulos que devem entrar no nosso sistema nervoso a partir dos sentidos. Então, é fundamental que pais, professores, cuidadores conheçam esse processo e sejam produtores, mediadores de estímulos. É fundamental que ao longo do seu desenvolvimento, a criança, o jovem, o adolescente, o adulto, tenha a oportunidade de vivenciar experiências estimuladoras, para que essas sinapses sejam também estimuladas e provoquem novas conexões, fortaleçam as conexões já
existentes, já estabelecidas. Esses processos de transformação, eles costumam ocorrer basicamente a partir de 3 dimensões. A dimensão biológica, essa dimensão está relacionada com uma alimentação adequada, com um ambiente higiênico, com cuidados em relação à saúde. Então, nesse sentido, a escola, o professor tem que garantir, né, essas condições adequadas para que essa dimensão biológica se desenvolva e realize o seu papel de forma saudável, eficiente, né, a sua contribuição para esse processo de aprendizagem em nível neuronal. Tem a dimensão também psíquica. É fundamental o cuidado com essa dimensão da afetividade, do carinho, do toque, a riqueza de estímulos visuais, olfativos, sonoros. É fundamental que o professor, a professora consiga desenvolver esses vínculos, não é, afetivos, psíquicos com os seus alunos, porque é só através do cuidado com essa dimensão, com essas questões do afeto, do carinho, dos estímulos, que o aluno, a aluna vai conseguir desenvolver suas habilidades cognitivas, emocionais, sensoriais, motoras, simbólicas, a capacidade de simbolizar, a abstração e a dimensão social, não é? É fundamental nesse processo de aprendizagem do ponto de vista neuronal que o professor, a professora, a escola cuidem dessa dimensão social. Os alunos precisam de bons cuidados, né? Precisam de um ambiente acolhedor, precisam de segurança, né? De se sentirem seguros no contexto da escola, da sala de aula ou em qualquer outro contexto espacial em que esteja sendo realizada uma atividade pedagógica, e que eles tenham a possibilidade de realizar diferentes interações com seus pares, com seus cuidadores, professores, de forma saudável, segura, ética. Então, essas 3 dimensões, né, a biológica, a psíquica e a social, elas fazem parte, elas integram esse processo de desenvolvimento e aprendizagem do ponto de vista neurocientífico, e que o professor e a escola precisam estar atentos a essas dimensões para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de forma saudável, eficaz, para que as intencionalidades pedagógicas sejam garantidas, atingidas. É a intencionalidade pedagógica que vai estimular esse neurodesenvolvimento. É a intencionalidade pedagógica clara, é a clareza do professor, da professora sobre essas intencionalidades pedagógicas que vão garantir esse desenvolvimento, essa aprendizagem do ponto de vista neurocientífico. Alguns estudos da neurociência apontam que o nosso cérebro aprende mais por meio de algumas experiências específicas e menos através de outras experiências. Em média, o nosso cérebro é capaz de aprender no máximo 10% daquilo que a gente só lê. Então, quando a gente pede para um aluno ler um texto sozinho, com os olhos, de forma silenciosa, o cérebro vai conseguir aprender no máximo 10% das informações, do conteúdo dessa leitura. 20% daquilo que ouvimos. Então, veja que através do sentido da audição, a aprendizagem aumenta. 30% daquilo que a gente vê, 50% daquilo que a gente vê e ouve ao mesmo tempo. Então, conforme eu aumento os estímulos e os sentidos envolvidos na experiência, eu também aumento, né, essa capacidade de aprendizagem do cérebro. 70% daquilo que a gente discute com o outro, daquilo que a gente conversa,
que a gente troca, que a gente explica, que a gente ensina. Então veja que uma estratégia pedagógica muito boa é a gente estimular os nossos alunos a ensinarem para os seus pares aquilo que eles acabaram de aprender ou que estão aprendendo. Nós, professores, somos a prova viva disso. Nós aprendemos muito mais quando estamos em sala de aula, lecionando, ensinando, do que quando estávamos estudando na faculdade. Então, 70% daquilo que a gente explica, fala para o outro, discute, dialoga, ensina, é apreendido pelo nosso cérebro. 80% daquilo que a gente faz de forma concreta, pôr a mão na massa, né? Então vamos fazer brigadeiro de mandioca na sala para aprendermos os conteúdos de matemática, contagem, soma, subtração. 80% do que a gente faz, colocando a mão na massa, é aprendido pelo nosso cérebro. E 95% do que a gente essencialmente ensina para alguém, o nosso cérebro é capaz de aprender. Então, para aprender, do ponto de vista neurocientífico, basicamente a melhor estratégia é ensinar. Então veja que a partir dessas informações, né, dessas pesquisas neurocientíficas, a gente pode concluir que aquela experiência de aprendizagem será mais significativa quanto mais sentidos estiverem sendo estimulados durante a experiência. Fechando essa nossa conversa sobre intencionalidade pedagógica e aprendizagem, a intencionalidade deve estar presente no planejamento e organização do trabalho pedagógico, dos espaços que serão utilizados, dos materiais, das estratégias, né? Deve estar presente durante as experiências proporcionadas para os nossos alunos. Nós não podemos perder de vista nunca essas intencionalidades. Deve estar presente nos métodos de planejamento, na rotina. Se eu sei onde eu quero chegar com o meu aluno, isso deve estar presente, deve estar sendo levado em conta nos métodos que nós estamos adotando durante o planejamento, na rotina, né, no modo de falar com os alunos, né, nas intervenções que o professor realiza junto a esses alunos, na maneira como o professor estimula a organização de grupos. Então, qual critério eu vou considerar para organizar a turma em grupos? Tem que olhar lá na intencionalidade. Qual a minha intenção com essa estratégia, com essa aula, para então eu realizar essa divisão? Então os alunos mesmos podem se dividir em grupos ou não? Para eu conseguir atingir essa intencionalidade pedagógica, é preciso que eu faça essa divisão nessa atividade de grupos, porque eu vou selecionar e vou dividir, né, em cada grupo um aluno com uma característica X, outro aluno com uma característica Y, porque isso vai ser fundamental para que a gente consiga atingir aquelas intencionalidades estabelecidas. Essa intencionalidade tem que estar presente também no direcionamento das experiências, na condução das experiências, das atividades. No momento em que a gente vai atender, incorporar os desejos, as necessidades e propostas dos alunos, que não devem ser deixadas de lado. Então eu vou ouvir, eu vou exercitar essa escuta diante dos meus alunos e vou tentar incorporar as sugestões que vêm deles, as necessidades percebidas deles na proposta, mas sem perder de vista as intencionalidades pedagógicas. E também essas intencionalidades devem estar presentes nos instrumentos e critérios de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Então, quando eu for avaliar, eu tenho que saber o que eu vou avaliar. Tenho que saber quais eram as minhas intenções, as minhas intencionalidades pedagógicas, e aí verificar se o aluno atingiu essas intencionalidades, se aproximou delas, o quanto se aproximou, o quanto não se aproximou. Então vejam que a intencionalidade pedagógica, ela está presente, deve estar presente em todas as etapas do processo ensino-aprendizagem. E qual é o ponto de partida para a gente pensar, propor, indicar essas intencionalidades pedagógicas? É o planejamento e avaliação. Assunto para uma próxima conversa.